Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais um Papo com Maraca, diretamente dos estúdios da Harmônica Produtora. E você, como você já sabe, você já acompanha a gente no Spotify. Então você pode ir lá no Spotify se inscrever no nosso canal, mas também no YouTube. E no YouTube, gente, eu vou fazer um pedido especial para todo mundo. Nós temos muito mais visualizações. Aliás, os nossos cortes estão tendo aí uma média de 30 mil visualizações, os cortes, né? Mas no YouTube, o número de pessoas inscritas ainda é pequeno. Então, provavelmente você que está me ouvindo agora ainda não se inscreveu no canal. Então, dá essa moral aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação e curta esse vídeo, tá bom? Aí no YouTube. Se você quiser falar com a gente, além do canalzinho do YouTube aí mesmo que você pode deixar sua mensagem, vai lá no nosso Instagram, @papocomaraca. Aliás, o Instagram, @papocomaraca, todo mundo tá entrando, Instagram novo. Pessoal que quiser, fala lá pelo @papo com Maraca, mas pode falar comigo também no meu Instagram, @Alessandro_Maraca, beleza? Fechado? Se você gostou dessa entrevista, se você quer sugerir o nome de alguém para entrevista, tem qualquer sugestão, entre em contato com a gente aí, fala com a gente e vem para cá ajudar a fazer o Papo com Maraca. Tá certo, gente? Beleza? Hoje o papo é muito especial. Aliás, é um papo que ultimamente tem, de uma maneira ou de outra, tem feito parte do que a gente vem fazendo na vida, né? As pessoas, que é incluindo outras pessoas, que é entendendo outras pessoas, que é conhecendo e tendo empatia com os sentimentos, com a vivência de cada uma das pessoas. Estou falando que eu vivo isso, mas muitas outras pessoas vivem isso no seu dia a dia, ou de alguma forma no seu trabalho, ou trabalha com isso, profissionais da área de saúde. Nós vamos bater um papo hoje com duas pessoas especiais aqui. Estou recebendo duas pessoas que conhecem muito mais que eu sobre o assunto, mas nós vamos falar de pessoas com doenças ou deficiências ocultas, né? Que é um pouco do que a gente está vivendo. E, na verdade, eu acho que isso não é algo novo, mas que até que, enfim, a gente começa a ter um pouco mais de respeito, mais diagnóstico sobre o assunto. Eu quero hoje abordar aqui um pouquinho do que aconteceu num passado recente, né? Ali eu cresci, eu estudei na década de 80, por exemplo, e tenho muitos amigos que poderiam ter recebido um atendimento melhor se tivessem sido diagnosticados. Então, quero falar com elas sobre tudo isso, mas sobre a vivência delas também com crianças e adolescentes autistas. Então, eu quero agradecer muito a presença da Ana Kobayashi. Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Ô, Ana, esse Kobayashi é origem japonesa? Isso. Você morou no Japão, né? Morei 22 anos. 22 anos? No todo deu 22 anos no Japão. Então você morou praticamente mais no Japão que no Brasil, então. Não, né? É? Não. Mas enfim, morei 22 anos lá. Tá certo. E eu tô recebendo eu já vou falar que é minha amiga já, a gente já fez alguns projetos, a gente tá sempre trocando ideia e até nos encontramos recentemente no circo do Patati Patatá. Você ficou emocionada no circo? Fiquei, boa tarde, Maraca. Larissa tá aqui comigo, Larissa Bornichelli. Falei Bornichelli, mas tem alguns falam Bornicelli. Isso mesmo. O que você prefere? Bornicelli, né? Que é o mais fácil aí pro pessoal. Mas sobre o circo, foi até uma grande, assim, surpresa, né? Termos nos encontrado lá. Exatamente. E bem no dia que estávamos falando lá de questões inclusivas, né? Exatamente. O circo bem inclusivo, gostei bastante, fomos muito bem recepcionados. Quando as coisas são boas, a gente tem que dar publicidade. É o circo do Patati Patatá. A hora que eu cheguei, eu estava conversando com uma pessoa e eles, olha, eu não posso falar que o nosso circo já é totalmente inclusivo, que a gente está aprendendo e fazendo, mas eu já posso falar que é um circo amigo do autista, porque a gente está tentando recebê-los da melhor forma possível aqui. E eu vi isso mesmo, e até
Eu falei para Larissa, dá uma olhada se vai ser legal o atendimento. Não vou nem falar que eu te conheço, assim, deixa para você sentir. E foi legal, né? Foi muito bacana. Inclusive, a interação deles, o carinho que eles tiveram com as crianças, sabe? Até o espetáculo bem interativo, não teve problema de questão sensorial, sabe? Meu filho levou muito na boa, saiu de lá rindo, brincou, pegou até na asinha lá do papagaio. Foi, assim, muito legal mesmo. Então, já deixa eu fazer um convite para vocês. Nós temos uma parceria aqui com o Açaí do Já. Aquele dia que que a gente foi no shopping, no cinema, o cinema tá no Ribeirão Shopping, né? Cinema não, circo. Circo tá no Ribeirão Shopping. Saímos do circo, eu falei, a gente tá pertinho do Açaí do Já, eu tenho que ir lá experimentar um Açaí do Já. É muito bom. Você ir lá na fonte, sabe? Você coloca o que você quer, tem vários tipos e sabores de sorvete. Então, eu já queria deixar com vocês, primeiro, uma caixinha para cada uma, mas depois vocês me dão, cada um me dá um, tá? Tá. Mas já pode abrir e comer. Tem que comer porque vai descongelar, então é pra gente ir comendo aqui. Tá vazando um pouquinho, mas não tem problema. Esse aí, eu acho que é uma delícia. Enquanto eu tô falando que vocês já podem ir comendo, abram aí como. E vocês vão me falar, lembra um que tinha na nossa infância e tal, mas é chocolate com açaí. Então, o chocolate branco cobrindo o açaí é uma delícia. Ele explode na boca, assim, o açaí. Então, é muito gostoso. Já vou experimentar. Experimenta aí que vocês vão gostar. E tem um para cada um de nós desse aqui. Então, eu queria que vocês escolhessem o de vocês, que o que sobrar é meu, que eu gosto de todos. Açaí do Já tá aqui, ó. Esse aqui é açaí puro, 100% e é zero. Açaí do Já, além de ter essa qualidade, ele tem em vários sabores, tem zero lactose, tem zero açúcar, então vale a pena você conhecer, além de você poder escolher alguns outros sabores e alguns outros tipos de sorvete que tem lá. Quem gosta do açaí? Eu gosto. Então já fica com açaí zero. Esse aqui é um açaí com banana. Você gosta? Eu gosto. Então tá bom. E eu vou ficar com o ninho, que eu não quis contar para vocês, mas eu experimentei o ninho lá, eu adorei mesmo. Então, obrigado, Açaí do Já. Nós vamos ficar aqui com você. Açaí do Já fica no Ribeirão Shopping. Tá lá, maravilhosa loja, aconchegante, o tratamento excelente, o pessoal tá super preparado para receber todo mundo lá. E vou te falar, você também pode pedir para receber em casa, é tudo muito rápido com o Açaí do Já, é tudo muito gostoso. Obrigado, Açaí do Já, por essa parceria aqui. E outra coisa, se vocês sentirem fome e vontade de comer, não tem problema, a gente tá batendo papo, fiquem à vontade, meninas. Tem, o Minas Frios mandou pra gente, mas daqui a pouquinho eu vou falar do Minas Frios, tá bom? Bom, voltando aqui, vamos, assim, pra gente... eu falei pra vocês, eu não sei se vocês concordam com esse meu pensamento, mas eu acho que num passado recente, eu tô falando de anos 80, anos 90, muitas crianças tinham autismo, né? Eu me lembro de alguns amigos em sala de aula que talvez se hoje a gente tivesse, se naquela época a gente tivesse o que a gente tem hoje, que ainda não é o suficiente, nós precisamos avançar, mas se a gente tivesse o que a gente tem hoje, talvez eles tivessem sido diagnosticados com algum grau de autismo e teriam tido um tratamento que possibilitasse uma melhor qualidade de vida para eles. Mas dos anos 80 para cá, nessa questão do diagnóstico, a gente melhorou muito, né? Deixa eu começar com a Ana aqui. O que você acha, Ana, disso? Melhorou bastante, sim. Claro que falta muito, mas já começou a melhorar bastante. Realmente, antes tínhamos... O que eu costumo dizer? O porquê que talvez não se diagnosticava tanto? Antigamente, a gente tinha mais regras, mais rotinas. Não tinha tanta tela, não tinha tantas coisas assim. Então, por mais que tinha-se dificuldade, a criança ia, porque tinha uma rotina, todo dia acordava, fazia a mesma coisa. Muitas das vezes a mãe estava em casa, né? Então, a mãe conseguia acompanhar de perto ali o desenvolvimento. Ele tem dificuldade nisso. Então, ela criava a seletividade alimentar, por exemplo. Meu filho não é de comer. Então, ela inventava. Entendi. Ela fazia prato bonitinho. Ela não sabia exatamente por que o filho dela não comia. Isso, mas ela ia criando. Então, ia se desenvolvendo. Hoje, os pais não têm tempo. Hoje, as mães, né? Quase todo mundo trabalha fora. Então, assim, é muito mais complicado.
Então, realmente, agora a gente tem escalas, a gente tem psicólogo nas escolas, a gente tem muita coisa que antes não tinha. Mas antes ainda ia por conta da rotina. Você concorda, Larissa, assim, o pensamento é mais ou menos? Concordo. Inclusive, né, a gente entra, às vezes, no modo automático. E quando eu tive o diagnóstico do Davi, a primeira coisa que eu fiz foi me desvincular do trabalho CLT. Justamente para que eu pudesse aproveitar esses anos que eles dizem que são anos de ouro, né? Que eu tive o diagnóstico precoce, devido até mesmo à atenção da minha mãe, que é minha grande apoiadora e que está sempre do meu lado, de ter percebido essas questões por estar ali com ele. Que se talvez não tivéssemos junto, né, não teríamos tido esse diagnóstico precoce. Então, eu tive que me desvincular à CLT para poder dar o melhor tratamento e ficar mais próximo dele. Mas não é o caso que todas as pessoas conseguem, né? Até para o pessoal entender, você é advogada, sua formação... Eu sou advogada e hoje eu sou empresária. Eu tenho uma empresa, né, de construção civil e máquinas agrícolas. E você acabou indo para esse rumo empresarial muito por conta dessa vivência sua com o Davi? Sim. Foi por isso. Então, e você descobriu que era mãe atípica quando? Ele tinha... No nascimento ou não? Não. O Davi nasceu uma criança normal, teve o seu desenvolvimento normal até 1 ano e 6 meses, tá? Com 18 meses, né, ele parece que caiu a chave. Quando desliga tudo e tem a regressão. E aí a gente já tinha observado alguns comportamentos e eu hoje agradeço até uma grande amiga minha, né, a Sulamita, ela é fisioterapeuta, então ela frequenta a minha casa e ela tomou a liberdade de um dos comportamentos, né, atípicos que ele tinha, as estereotipias. Ela falou: Larissa, você já pensou e analisou em levar seu filho ao neurologista? Eu falei assim, por quê? Ela falou, ele tem alguns traços, que às vezes pode ser um autismo, alguma coisa neurológica. Eu falei, eu já tenho essa desconfiança. Ela falou, então vá levá-lo. E aí, imediatamente, eu já marquei e levei ele para a gente poder saber o que estava acontecendo. Deixa eu só fazer um parênteses. Mas aí nós temos uma grande vantagem. Ela aceitou. Entendi. Ela aceitou, não... Hoje ainda tem mães e pais que relutam? Tem. Eu tô com um caso, que eu não vou dizer nome, lógico, mas eu tô com um caso de um amigo do meu filho, foi lá em casa e falou, tia, olha, meu filho é assim, 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 e falaram que ele pode ser autista. Traz ele pra mim. Vou falar com a minha esposa. Silêncio. Me bloqueou. Olha. Aí eu falei pro meu filho, eu falei, olha, eu acho que deu problema. Ele falou, mãe, ela não queria que tivesse dito. Ela ainda tá no luto de aceitação. Ela não entende ainda, talvez por ser muito nova, que quanto antes ela fizer o que ela fez, vai ser melhor para a criança. E olha, e tem uma coisa aí que eu acho que é muito... Em cima dessa informação que você passou, nós recebemos um caso que uma mãe que está tratando o filho, ela está tratando, mas o marido não sabe que a criança é autista. Ela não quer contar para o marido. É um tabu ainda dentro das famílias? E assim, muitas vezes o divórcio vem junto com o laudo. Nossa, Ana, sério? Isso não estou dizendo assim, não é a Ana Paula que está dizendo, não. Isso são números, são estatísticas, né? 70% dos casos de laudo, o divórcio vem junto. Ana, só para a gente regredir aqui um pouquinho na conversa, eu não te perguntei aqui, eu gosto de apresentar as pessoas e depois as pessoas se apresentam, né? A Larissa, ela é advogada, Larissa também está à frente do Rotary Kids aqui em Ribeirão Preto, vai ser presidente do Rotary Nova Aliança, né? Isso. E você teve sua formação no Japão, num primeiro momento, porque você foi para lá com 8 anos de idade. Eu fiz medicina terapêutica lá. O que você foi fazer com 8 anos? Seus pais foram para lá? Meu pai. Seu pai? Meu pai é descendente, foi para lá. Na época dos decaceques, né? Foi tudo. Então, eu fui com 8 anos, estudei, enfim, me casei, meus filhos nasceram lá, a vida foi toda lá. E eu fiz medicina terapêutica lá. Então, por isso a psicanálise, né? Então, por isso eu sou neuropsicopedagoga e psicanalista clínica, na verdade, ao contrário, mas... Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu conheci um autista, comecei a estudar sem fazer faculdade, sem nada, só porque realmente foi um universo que eu vi uma necessidade. Aí, depois fiz pedagogia e fiz pós em neuropsicopedagogia. Eu estava falando essa semana, eu recebi uma pessoa
e conversando com ela, ele descobriu o autismo do filho dele. Ele e a esposa estão sendo atendidos pela rede de saúde, né? E o filho tem dificuldade com alimentação. É algo que ele não sabe explicar muito bem. E tem sido atendido na rede pública, mas olha como ainda falta aquele atendimento que a gente precisa mesmo, né? É um atendimento limitado, porque a própria médica deu algumas alternativas para ele, paliativas, assim, porque não é o ideal. O ideal é tentar ensinar a criança a se alimentar. A criança não aceita algum tipo de comida. Aquela comida que a gente come normalmente, para a criança é difícil de aceitar. Então, ele estava me explicando, ela come muitas coisas mais secas, e ela não aceita a mistura dos, por exemplo, arroz com feijão, não aceita. O arroz, quando fica pastoso na boca, ela já não aceita mais. Então, essa é uma grande dificuldade. E aí, nesse atendimento público que ele recebeu, disseram, olha, eu só posso ir até aqui. Daqui para frente, você tem que passar por um neuro, mas não um neuro normal, por se tratar de uma criança, né? É um neuropediatra, isso. E a rede pública ainda é muito insuficiente nesse tipo de atendimento. Infelizmente. Com certeza. O Davi tem algumas questões, mas não é de seletividade alimentar, graças a Deus, né? Mas a gente não pode tomar isso como para sempre também, porque o autista tem algumas questões, né? Que às vezes ele vai muito bem e ali na frente ele regride. Então, hoje ele não tem esse problema. O problema com ele são pedaços. Então, tudo que você dá em pedaços, ele mastiga e depois joga. Ele mesmo percebendo que aquela comida já não está mais no pedaço, ele tem aquela questão sensorial de não engolir. Então, a gente está tratando através de terapia sensorial, mas ainda é uma coisa que a gente não teve muito avanço. Está melhorando, mas ainda não conseguimos. Tendo tratamento, imagina sem ter, né? Outra coisa que acontece com eles na seletividade alimentar é assim, eles comem comida quentinha, tudo bem. Um dia queima a boca, pronto, acabou, não vai comer mais. Aí tem que ser comida fria, entendeu? Porque eles são muito concretos, né? Entendi, doutora Ana. Entendeu? Então, isso pode mudar? Pode, muda. Assim como ele não comer hoje o que ele não come, ele pode ser ensinado a começar a comer. Eu tenho um aluno lá em Goiânia, na escola, ele só comia branco. Tudo branco. Arroz, macarrão, branco, sem molho, tudo assim. Aí nós temos uma horta que a gente trabalha por causa do sensorial, né? Então a gente trabalha. E aí eu peguei e falei assim, ele fica olhando muito pro tomate de cereja. Aí ele fica apaixonado. Eu peguei e falei assim, vamos começar a comer tomate. Não oferece, porque a gente sabe que ele não vai querer. Aí a gente sentava do lado dele, comia. Nossa, que delícia! Olha! E mordia assim, nossa, que delícia! Não ofereci. Pois um belo dia, não é assim da noite pro dia. É no tempo deles. Um belo dia ele foi lá, pegou, comeu e começou a comer o tomate. Então é assim, eles mudam. Legal. Bom, a gente observa que aí vamos sair lá da década de 80, que existia essa dificuldade na questão do diagnóstico, né? Eu acredito que tem adultos hoje que descobriram a Tônia está aqui com a gente também. Eu estou olhando para ela, que ela também conhece muito, e nós vamos trazer a Tônia aqui ainda para bater papo. Mas existem adultos que descobrem, ou que nem descobriram, mas que podem ter o transtorno do espectro do autista, né? Tem muito. Que hoje, eu tenho um paciente que está fazendo direito, ele até fez uma carta bonitinha, ele está fazendo direito e ele só descobriu agora, porque ele tem hiperfoco. Isso pode ser bom para o autista? É bom. Muita gente gostaria de ter hiperfoco. Só que... Pode falar, doutora. Só que assim, como tudo que é demais atrapalha. Então, é bom desde que você trabalhe isso.
O hiperfoco, por exemplo, meu filho tem 2 anos e 6 meses, ele tem hiperfoco em letras e números. Então, hoje, ele já junta as sílabas e consegue ler as palavras com 2 anos e 6 meses. Porém, ele tem a dificuldade ainda de se comunicar através da fala. Entendi. Então, assim... Ele é não verbal ainda? Ele fala algumas palavras, ele consegue se comunicar, mas, assim, ainda no tempo dele, quando ele quer e da forma que ele quer. Mas, assim, a gente olha essa questão do hiperfoco e fala, gente, ele já faz leitura de palavras, de sílabas todas, praticamente já está começando uma alfabetização e não se comunica. Nem foi para a escola, às vezes, ainda, e já monta todinho, eles sabem tudo. Falam inglês. A sua experiência com mães atípicas começou aqui no Brasil ou você já carrega isso do Japão? Não, aqui. Aqui. Tem uma história que durante um programa você recebeu uma ligação de uma mãe? Em Taquaritinga, sim. Como que foi? Na verdade, eu estava no carro, mudando para Ribeirão. Aí eu ouvi no rádio uma mãe desesperada, porque não tinha professor auxiliar, é uma luta. E ela não sabia o que fazer, porque na cidade não tem neuropediatra, não tem até hoje. Não tem TO, que trabalha com sensorial. Lógico, muito importante. Né? Para quem tá acompanhando a gente, TO é a terapeuta ocupacional. É ela que vai fazer algumas brincadeiras, algumas conduções, né? Isso, pra gente... trabalhar o sensorial da criança. E ela num desespero sem fim. Aí eu parei o carro, liguei na rádio, falei, olha, eu tô indo buscar minha mudança, mas assim que eu chegar, passei meu telefone, me liga. E eu comecei a atender essa criança, e o tio tem, a família tem autismo. Ele não é só autista, ele tem TOD, o que é muito comum, as crianças com TEA ter outras comorbidades. Só para quem está assistindo, o que é o... Transtorno opositor desafiador. Entendi. Entendeu? E, então, ele também tem o TOD. E aí nós começamos um tratamento com ele bem de perto. Hoje, graças a Deus, ele vai na escola, não briga com ninguém, sabe? Mas assim, tem que ser um trabalho de pertinho, sabe? Entender a criança. Quando a mãe entende e já mapeia, olha, meu filho lida melhor com isso. Porque o profissional, a escola, não conhece a criança. E a escola tem várias outras crianças. Então, ela vai meio que no padrão, né? Daí a mãe chega e fala assim, olha, o meu filho, ele não tem seletividade alimentar, mas o pedaço ele não vai engolir. Então, a professora não vai achar ruim que ele está cuspindo o pedaço, porque ela já sabe isso. E ela vai, inclusive, auxiliar na maneira com que ele vai lidar com os amiguinhos que vão estar vendo ele, que de repente, num outro momento, podem cometer algum bullying ali, alguma brincadeira. Eu costumo dizer assim, Maraca, tudo que é conversado dá certo. Então, olha, gente, ele faz isso por isso, tá? Tá tudo bem. Ah, tem uma criança que vai rir, isso e aquilo. Qual que é a sua dificuldade? Você também tem uma. Conta pra tia. Ele vai contar a dificuldade dele. E assim a gente vai minimizando enquanto é pequeno. Nós não estamos falando lá nos adolescentes. Nós estamos falando aqui. Eu acho que a comunicação, né? Inclusive, eu optei por colocar o Davi na escola. Não teria essa necessidade. Mas eu tive algumas recomendações que seria bom para o desenvolvimento dele. E a gente busca isso, né? Então, eu sentei na escola, fiz uma comunicação com as professoras, disse assim, olha, eu não quero que force ele a nada, mas eu quero que ele se sinta num ambiente acolhido. Ele tem essas dificuldades, ele tem essas facilidades. Então, eu acho que assim, vamos tentar trabalhar junto na adaptação dele. E eu estou à disposição também para que possa dar a mão para essas professoras, né? Que, inclusive, elas também estão perdidas. Porque é algo novo também para elas, Larissa, né? ia perguntar exatamente isso. Você, como mãe atípica, vivenciando isso, se você fosse uma gestora, quais as medidas? Porque a gente também sabe que dificilmente nós teríamos a escola ideal, com várias pessoas acompanhando ali. Lógico que a gente tem que continuar procurando isso. Mas num primeiro momento, o que você acha assim, olha, tem coisas que são possíveis de se fazerem? O que você faria? Assim, hoje
tá mais na mídia, né, os assuntos. Eu acredito que até as escolas estão procurando mesmo a fazer essa inclusão, mas ainda falta muita especialização, né, falar mais do assunto dentro das escolas, trazer esses professores, esses coordenadores para entenderem o que é, porque hoje a gente já está aí num mundo que tem muito autista, né, que já está crescendo bastante, então nós temos também que pegar essa sociedade e já ir trazendo essas informações, né? Quando eu fui fazer essa reunião na escola, eu juro por Deus, eles acharam que ia chegar uma mãe bem louca lá. Porque tem mães que chegam e querem fazer, elas falam de inclusão, mas querem que o filho seja excluído, né? Porque a inclusão tá aí, você trabalhar as dificuldades, trazer ele junto com os coleguinhas e ter ali os problemas, porque os problemas irão vir, mas eles estão ali para serem solucionados, né? Então, a escola, para ela ser inclusiva, ela não tem que tratar o seu filho diferente, ela tem que conseguir intermediar essas diferenças e colocar as crianças ali juntas, né? E tornar um ambiente saudável e gostoso. Então, assim, foi muito bacana nosso papo. Eu acho que eu consegui comunicar as coisas do Davi e eu tô tendo muito sucesso, sabe? Apenas com conversa, com informação, com bate-papo. Eu acho que é isso que a gente precisa, tá trazendo um assunto, né? Inclusive te agradecer, porque trazer esse assunto aqui nas mídias, cada vez mais a gente tá aí na frente, é o que vai fazer as pessoas também buscarem mais conhecimento sobre o assunto, né? Exatamente. Eu acho que quanto mais a gente discutir, mais as pessoas vão entender, menos risco a gente tem de ter casos como daquela mãe que estava na fila com um filho identificado com cordão e ela foi tratada de uma maneira assim, muito inadequada. E depois a gente foi, num primeiro momento, a internet ela é bem cruel também, né? Num primeiro momento, muita gente foi muito incisivo com a moça, que eu acho até que ela cometeu um erro. Mas depois você vai conhecer a história da moça, ela não teve nenhuma orientação da empresa em como lidar com a pessoa. Ela não teve nenhum tipo de orientação, nada. Quem precisa de se responsabilizar para trazer essa discussão, muitas vezes não tem trazido, né, doutora Ana? Quanto mais a gente disseminar o conhecimento sobre esses transtornos, melhor para a gente não só buscar diagnóstico, para a gente encontrar as pessoas que precisam de ajuda, mas para a gente entender e ter empatia com essas pessoas. Exatamente, principalmente supermercado, shopping. Quantas mães a gente vê que não vai, porque tem o caixa lá, preferencial. Ela passa, mas seu filho não tem nada. Entendi. Não tem nada. Tem. Ah, mas ele é leve. É leve pra quem? Exatamente. Entendeu? O grau Quanto dele... tempo ele vai ficar ali e vai aguentar aquele barulho, aquela coisa tranquilo, sem desorganizar? Antes da gente prosseguir, antes da gente continuar, eu quero fazer uma cobrança para vocês. Vocês não me falaram o que vocês acharam do açaí com chocolatinho. Vocês experimentaram? Eu experimentei e achei muito gostoso. Esse daqui, esse bombonzinho aqui, ó, o Davi vai brigar com a mamãe. É isso. No Japão tem açaí? No produto brasileiro. Nos produtos brasileiros encontra, então. Muito gostoso. Não tem aquele excesso de doce. Gostei. Isso, ele é bem um ponto bem balanceado. Doutora Ana, seguindo ainda nesse raciocínio e podem continuar comendo, viu, meninas? Por favor, depois eu vou roubar um de cada um aqui também. Seguindo nesse raciocínio, eu perguntei para a Larissa o que a gente poderia fazer para mudar, mesmo que fossem algumas... Ela passou o ponto de vista dela, eu vi que você concordou, né? Logo depois você complementou o comentário, mas hoje o número de crianças diagnosticadas tem aumentado muito. E assim, por mais que as pessoas ainda tenham um desconhecimento, me disseram que de cada 10 crianças hoje, 3 podem ter algum tipo de transtorno já revelado durante a infância, né? E isso faz com que os professores precisem também de ter uma qualificação diferente da que eles vinham tendo? Com certeza. Infelizmente, ainda na faculdade de pedagogia não tem essa grade.
infelizmente. Mas já deveria, porque existe um estudo na Dinamarca que daqui 15 anos vai ser 1:1. E aí, quem vai ser o atípico? Entendeu? Então, assim, os professores têm que estar preparados. Da mesma forma que o professor está preparado para aquela criança que tem dificuldade de matemática, dificuldade de português, tem que estar preparado. E aí, a criança atípica, principalmente em se tratando do autismo, existem os graus, né? Existe uma classificação. Hoje isso é estabelecido com uma norma técnica. E qual é essa classificação? Nível 1 de suporte, 2 e 3. Concordo? Não, mas enfim... Parece ser muito mais... E outra, tem coisas assim, nível 1 de suporte, mas tem outras coisas que ele tem muito mais dificuldade, que vai atrapalhar bastante. Enfim, eu acredito que isso deveria ser mais maleável. Mas num laudo técnico, que eu faço os laudos técnicos, a gente faz todas as escalas e coloca ali. Então, ali o médico consegue... Sabe o exame de sangue que vem ali, tanto, com referência? Então, isso é o que eu faço. Aí, mediante aquilo, o médico fala o nível. Beleza? Tudo certo. Só que não é regra geral. E isso muda muito. Entendi. E aí, dentro disso, existem algumas crianças com o problema trazendo uma dificuldade muito severa, né? Alguns... Que se machucam. Tem uns que o nível 3 de suporte. O nível 3 de suporte. Normalmente ele arranca a roupa do nada, porque a roupa incomoda, pinica, e ele tá no meio do shopping, ele arranca a roupa porque ele não quer ficar. Entendeu? Ele não quer estar. Ou então ele começa a gritar, ou ele começa a fazer alguns movimentos repetitivos, porque ele que tá começando a desorganizar, né? Isso é o nível 3. Normalmente ele não é verbal. Às vezes ele tem muita dificuldade de ir no banheiro, né? Isso é o mais severo. O nível 2 de suporte, vou te dar, assim, exemplos mais que destacam mais. O nível 2 de suporte é aquele mais hiperativo, aquele que grita, que corre, que pula, mas assim, ele não vai arrancar roupa, ele não vai se bater. Normalmente, o autista que se bate, ele não tem só autismo, né? Ele tem aí um TOD, ele tem aí alguma outra coisa. Porque só o autismo normal, assim, autista, TEA, ele só tem o TEA. Ele normalmente é nível 1 de suporte. Entendi. Né? Tem a mãe aqui que pode... O Davi é uma criança extremamente calma, amorosa, tranquila. Tem algumas questões mesmo da roupinha, mas assim, ele puxa a roupa, aí ele faz assim com o corpinho, né, para se ajustar e usa. Blusa de gola polo, nem pensar, porque ali acho que dá uma incomodadinha, a costura incomoda, né? Muito. Mas assim, nada de grande, assim, né, patamar de tirar e tudo mais. Então, a gente já viu que ele não se adapta e procura não usar. Mas ele é muito tranquilo, uma criança extremamente amorosa. Que deve ser 1 de suporte. Provavelmente. Ainda eles não... Ele já tem o diagnóstico, né? Mas ainda não fecha por ele ser bebê ainda, né? Então... E dentro dessa classificação, eu faço a pergunta para as duas... existem algumas colocações que são feitas, eu queria saber de vocês, doutora Ana, é lenda ou é verídico isso? Ou é verdade? É uma verdade? Alguns autistas acabam se tornando muito bons em algumas habilidades, né? Por exemplo, por conta da concentração, às vezes... isso é verdade? Já falaram assim, alguns gênios da humanidade já falaram, ele era autista. O hiperfoco. Tem quem fala que o Messi é autista. Ele tem um grau. Pelo menos grandes publicações traz isso. E dá para notar, porque assim, o Messi, até na Copa do Brasil, teve gente que criticou ele, porque ele estava entrando num jogo da Argentina e uma criança...
brincou com ele, quis brincar, ele não... Parecia que a criança não estava lá. Mas você nota nos jogos que ele tem um foco fora do comum, ele tem o objetivo de ir pro gol, assim, ele não é um jogador que fica fazendo muita firula, muita coisa, ele tem o objetivo de ir pro gol e vai muito, assim, muito sério, ele só relaxa, parece, depois que ele faz o gol e aí ele relaxa, vai comemorar e tal. Exatamente. Isso pode ter a ver com o autismo. Eu falo assim, que nós temos médicos já autistas, são os melhores. Então aquela história do The Good Doctor é verdadeira, perfeito, assim, não é um... perfeito, a gente sabe que ele ele é um personagem fictício, mas em cima de casos que já existiram, de médicos autistas. O autista nunca vai fingir nada. Uhum. Se você falar assim, esse copo tá bom pra você, ou tá ou não tá. Ele é sério, assim, é objetivo. Você sabe o que é isso? Não, ele não sei. Mas ele vai procurar saber e ele tem esse hiperfoco. Então, são os melhores. O hiperfoco é o que eu comentei antes do Davi, né? Uma criança de 2 anos já lendo por conta que é o que ele é apaixonado. Ele é apaixonado por letras e números. E é engraçado que ele nunca viu isso em casa, né? Não tem ninguém ali da área da educação, né? Que pudesse trabalhar com ele alfabetização ou coisas assim do tipo. Ele mesmo desenvolveu essa habilidade e paixão. Legal, assim. Então, dá pra gente notar de que por isso que é importante não só o diagnóstico, mas também o apoio a essas famílias. Porque, e também tem aquela questão da idade, né? Se você consegue oferecer um tratamento, uma ajuda, um acompanhamento em determinada idade, aquela ajuda, aquele tratamento, aquilo vai impactar no futuro da vida dessa criança, podendo ter uma vida mais ou menos normal por conta desse atendimento, é isso? Com certeza, eu acho que as terapias são fundamentais, o que você puder buscar de ajuda, né? E é o que eu falo, nós mães também acabamos nos tornando especialista, né? Porque hoje a internet, ela ajuda muito, né? A gente tem bastante informação, tanto boa quanto ruim, mas acho que quanto mais a gente se informa, mais perita a gente vai ficando no assunto e consegue ajudar. Exatamente. Agora, é triste quando você ouve de uma mãe que o filho já tem 4 anos. Mas, doutora, você quer que eu saiba como? É a primeira vez que eu vejo um autista. Aí eu, assim, não tenho muita papa na língua. 4 anos dá tempo de fazer uma faculdade. Então, vamos se interessar. Não dá para jogar tudo nas terapias, tudo, porque, assim, a terapia é um momento. A mãe é ali todo o tempo, é 24 horas com a criança, é a família, entendeu? Então, Larissa, eu acho que a primeira vez que você começou a prestar atenção, você teve medo? Em algum momento você falou, eu vou segurar, vou esperar? Então, eu sou mãe solo, né, do Davi, então eu moro com os meus pais, e o apoio deles foi, assim, fundamental. Principalmente minha mãe, né, que já é mãe de 3 filhos e agora avó de 2, ela falou, Larissa, a gente vai ter que ser mais... Ela falou, o Davi é uma criança normal, a gente só vai ter que ser mais atenta em trazer ele mais próximo para que ele possa se desenvolver. Você tem 2 filhos? Não, eu tenho uma sobrinha. Uma sobrinha. E aí... a questão dos meus pais estarem ali me apoiando e essa questão da família acabou motivando todo mundo a estudar um pouco e a trazer essa questão, porque é que a doutora disse, as terapias são momentos, se a gente não dá continuação na estimulação em casa, a gente perde também, porque eles perdem muito fácil. Né? Eles aprendem fácil, só que eles perdem também. Então, assim, a todo momento a gente está estimulando ele, a gente fica trocando, tenta falar as palavras para ele repetir, entendeu? E tratamos ele como uma criança normal, porque ele é uma criança normal. Ele só apenas tem algumas dificuldades. Bom, e aí eu vou entrar na questão um pouquinho do Rotary Kids. Sim. As crianças do Rotary... eles já estão, através dessa sua mentoria também, conversando sobre as crianças atípicas, falando, eles entendem, nós tivemos uma participação maciça do Rotary Kids no debate que nós fizemos na Câmara Municipal, né? Inclusive, eles estiveram compondo a mesa. Sim. Esse projeto, Maraca, começou em setembro, né? E aí eu falei, gente, trabalhar com criança a gente tem que ser criativo, né? Ainda mais ensinar valores e princípios, né? Que é o que a gente traz ali dentro do Rotary e as questões sociais.
E aí, nessas idas e vindas das clínicas, eu vi que as mães tinham muito pouca informação. E às vezes não por não querer, mas às vezes pela dificuldade mesmo de buscar conhecimento, né? E aí eu resolvi fazer esse projeto que foi me apoiar lá e a gente conseguiu, né? Que foi do colar de girassol. E aí eu sentei com as crianças e disse: pessoal, vamos fazer uma roda e a tia Lari quer saber de vocês o que vocês acham de um projeto que eu vou propor. E aí a minha primeira pergunta foi: na escola de vocês existe alguma criança com deficiência? Aí eles falaram: existe. Aí um falou síndrome de Down, o outro falou um cadeirante, mas nenhum falou autista. Aí eu falei assim: mas não tem nenhum autista? A tia tem. Então, assim, eles não sabiam que o autismo estava caracterizado dentro da deficiência também. Então, eu falei assim, então nós vamos fazer esse projeto do colar de girassol, né, que identifica as deficiências ocultas, e aí eu quero que vocês me ajudem a pôr esse assunto, assim, em pauta na escolinha de vocês, com as professoras, né? Perguntar se alguém precisa, não diretamente para a criança, mas falar com a coordenadora, com a tia que fica no corredor, né? Aí eles falaram para mim: ô tia, então tá, vamos fazer esse projeto. Porque lá na minha escola já tem o meu amigo assim, assim, assado. Então, assim, eles já tinham essas pessoas dentro da escolinha. E aí o que me deixou assim mais feliz foi que naquele dia da Câmara, os próprios kids chegaram e falaram: tia Lari, sobrou colar porque eu tenho que levar para o meu amigo lá da escola. Que bonitinho. Entendeu? Então, assim, eu tô tentando trabalhar bastante a inclusão com eles, porque é o futuro e são eles que vivenciam, né? São eles que estão na escola. Que legal. Eles que vão casar com o autista. Sim, com certeza. E, doutora Ana, você também abriu uma casa, né, para atendimento. Isso. E tinha um trabalho também parecido com esse, de conscientização, de informação. Exatamente. Os 2 anos que eu fiquei em Taquaritinga, eu abri um espaço que eu falava assim, que era a escola para eles aprenderem a ir para a escola. Porque tem autista que foge, enfim. E aí nós fazíamos isso e uma vez na semana tinha reunião com os pais, né? Então, vamos lá, vamos conscientizar. Eu fui nas 28 escolas de Taquaritinga, conversar com os professores, entrei na sala de aula, pedi ajuda, porque nada melhor do que as crianças. As crianças são observadoras. Que ano foi isso? Agora, 2023. Já era o Helder, o secretário de educação lá? Não, o Helder Carvalho, que está lá Ele agora. entrou agora, Aí... Foi rotariano o Helder. Aí, então, nós fizemos esse trabalho bem bacana na escola. Tinha escola que me ligava: a criança está em crise. Quando dava, eu ia lá, ajudava, assim. Nossa, que é árduo também para você, né? É um pouquinho, mas assim, é prazeroso você ver a criança olhar para você e tipo assim: nossa, chegou minha salvação. Aí vem, senta no colo assim, te abraça, porque tem criança que você precisa abraçar apertadinho para ela se acalmar. Tem umas que não dá para fazer isso, mas enfim, ela vem, te abraça e fica ali, aí ela vai acalmando, e é só isso. Então é questão de entender como a criança funciona. Não só a criança, né? Você contou essa história de acalmando. Imagina você num avião, num voo, e no avião um dos passageiros, né? O voo está lotado, um dos passageiros começa a ficar muito agressivo. As outras pessoas se incomodam com ele, porque ele está colocando em risco a vida das outras pessoas. E começa um bate-boca, e essa agressividade vai aumentando, e um bate-boca... E ele começa, essa agressividade começa a reverberar na esposa que está junto com ele. Não sei se vocês viram esse vídeo. Não vi. E aí as pessoas começam a ficar muito agressiva com ele, ele retribui na mesma moeda e a esposa começa a ficar desesperada para tentar acalmar não ele, mas as pessoas. E de repente ela começa, num ato de desespero, cantar uma música para ele. É muito emocionante esse vídeo. Ela começa a cantar uma música para ele e ela começa a fazer assim para algumas pessoas. A maioria começa ainda a gritar com ele, até achando que está defendendo ela dele, porque ele é agressivo com ela também. Mesmo assim, ela continua cantando, e aí algumas pessoas vêm, começam a acompanhar ela. De repente ele para, começa a ouvir aquela música. Parece que ele entra até num estado assim mais de transe, ele começa a sorrir.
e começa a cantar, de repente tá o avião inteiro cantando e ele se acalma. E as pessoas não sabem, mas ele era autista e a esposa conseguiu acalmá-lo, como você disse, né? Então a gente precisa estar preparado para entender. A gente é muito sem paciência às vezes. E ele só precisava do silêncio. Só precisava do silêncio. Eu falo que às vezes a garrafa, se a mãe pegar uma garrafinha pequena, aquelas pequenininhas, eu faço muito isso para os meus, porque eu trabalho muito na rede pública, né? Então coloca lá aquele sabonete incolor, joga glitter. A criança tá gritando, tá esperneando, você senta do lado e você fica assim, ó. Você não precisa falar com ela. Você fica assim, aquele movimento ela começa a prestar atenção e ela vai se acalmando, sem escândalo. Você falou até da música e o meu filho, ele se regula com música. Música. Olha que lindo, que massa isso. E Bruno Mars. Bruno Mars é o que ele mais gosta. É o super fã do então, Bruno Mars. Então ele tem bom gosto ainda. Super fã. Eu me lembro quando minhas filhas chegaram, né? Acho que foi o primeiro carnaval nosso com elas. E era a música da Metralhadora, era a música daquele carnaval. Eu tive que ouvir tanto a Metralhadora, poderia ser Bruno Mars. Aí, tá vendo? Mas o papo tá bom. Eu tenho algumas perguntas assim que tá dentro da pauta que eu nem consegui entrar ainda com vocês, porque a conversa tá muito legal. E eu falei de vídeo viralizando. Um outro vídeo que viralizou, não sei se vocês viram, foi o do Francisco, um menino que pede para as pessoas baixarem uma cartilha. Eu vi. Você viu? Você viu? Eu não vi. Esses já me falaram. Você é a terceira pessoa que me fala. Eu tenho que olhar ele. É muito legal também, né, Larissa? Sim. Eu vi esse vídeo. Se não me engano, é Paraná, o estado? Também dessa cartilha? Eu não me lembro. Acho que você lembra, Max, é do Paraná? Eu não me lembro de que estado que é. Mas nós chegamos a entrar em contato com as pessoas que gravaram o vídeo e também com a autora, assim, com as pessoas, pegamos informações para que a gente ajude também, né? Sim. A cartilha, ela tá lá à disposição de todo mundo que quiser baixar, mas o apelo que ele faz é para que os governos façam a impressão dessa cartilha para entregar para as pessoas também, e ele falando, né, contando a história, o relato, como uma criança autista, de tudo que ele acha, do que ele precisa, que ele fala que o que ele precisa é de ser entendido às vezes, né? De que as pessoas parem para prestar atenção nele. Ele fez um grande movimento pela inclusão, né? E isso é muito importante, a gente precisa estar fazendo. É que eu falo, essa batalha não é só minha, é de todas as mães, porque uma mãe representa a outra, né? Porque o que a gente conseguir é a nossa rede de apoio, é o que a gente vai ter no futuro aí para os nossos filhos, né? Ter uma sociedade mais inclusiva, ter as pessoas sabendo respeitar as diferenças, né? Então, isso é uma batalha que eu falo que não é minha, é de todas as mães. É de todo mundo, porque com certeza você vai ter uma nora, um neto, então é de todo mundo. No dia do nosso evento, eu conheci, eu não sei se é o Fábio ou o Fabiano, ele é autista e ele é pai de autista, e ele me falou de algumas coisas que são simples e que poderiam ser levadas em consideração, e da falta do apoio em sala de aula, de um professor de apoio em sala de aula, né? Mas ele falou, Maraca, eu consegui fazer faculdade, né? Eu consegui superar algumas coisas. Ele, além de ter o autismo, parece que ele também foi diagnosticado com TDAH. Mas, quer dizer, o autista, se bem atendido, muitos podem ter uma vida normal. Com certeza. É isso o caminho que todo mundo está buscando. Exatamente. É buscar que eles sejam independentes, né? Que eles estejam independentes aí no futuro. As terapias, assim, eu vejo grande evolução do meu filho depois das terapias. As crianças, o pai e a mãe não vai estar ali para sempre. A gente precisa criar essas crianças para o amanhã. Entender que ela é uma criança que tem momento que funciona da maneira dela, a gente vai entender isso e ele vai crescer, ele vai desenvolver, ele vai estudar, ele vai formar família, tudo igual. Vamos lá.
Hoje a tecnologia, ela pode auxiliar? Ele me falou, isso foi outra coisa que ele me falou e agora eu me lembro completamente aqui. Ele me falou, eu tive dificuldade para inserir o tablet dentro da sala de aula com a minha filha, porque os professores não queriam deixar ela usar a tablet, porque ela é não verbal, mas ela se comunica com o tablet. Isso é uma forma de usar a tecnologia e é bom estimular isso? Nesse caso, sim, tá? Eu não sou a favor da tela de jeito nenhum. Mas nesse caso, sim. A gente tem aí pessoas que não são verbais. Quando, até uma história verídica mesmo. A mãe faleceu, o pai no velório e tal. Não, ela não nem sabe o que está acontecendo. Ela foi no computador e escreveu socorro. Quer dizer, tava doendo. Nossa, tava doendo, ela tava sentindo, ela tava sabendo. Meu. Só que ela não consegue chegar e falar assim, socorro, me ajuda, tá doendo. Tá, então quando você fala, eu sou contra a tela, você é contra a tela, jogos, vídeos, mas se for para comunicação, Sim, você acha que é válido? E outra, a gente tem jogos que estimulam. Eu sou contra esses joguinhos, esses desenhos que ficam ali horas e horas e horas, sabe? Na hora de dormir, você chega em casa, tá cansado, toma o celular. Os excessos, né? Isso é ruim. E isso é algo só para... fica aqui que eu vou fazer minhas coisas. Eu uso a tela com o Davi de uma forma que é muito boa, porque ele sabe cantar todas as músicas. Então, assim, ele tem o tempo dele de tela, assim, ele não reproduz as palavras perfeitamente, mas é engraçado, as músicas, ele canta todas as músicas. E aí, na escola... Ele gosta de cantar. Isso, dançar. E aí, na escola, uma das coisas da adaptação dele foi usar a tela, para ele poder se sentir seguro no ambiente. E aí, depois, eles tiraram a tela, e ele nem percebeu. Mas aquilo ajudou na comunicação dele do ambiente, de se sentir seguro, acolhido. Então, eu concordo com a doutora que nesses casos de poder ser uma melhoria, somar, né? Sim, mas também eu sou contra, porque eu acho que a tela sem utilidade, ela só atrapalha. Isso não só autista, né? Todo mundo. Hoje o Super Tião tá ali no nosso apoio ali, ele já achou pra gente que foi o Distrito Federal, a cartilha. Distrito Federal. Agradecer ele. Muito obrigado, viu? Distrito Federal. Vamos lá, agora eu vou obedecer um pouco a pergunta da produção aqui, que senão eles vão puxar minha orelha aqui, que eles fizeram algumas perguntas. A primeira delas, o apoio familiar, importantíssimo, né? Acho que nós já falamos aqui, mas só para ressaltar. Fundamental. Quando tem um apoio, a chance... A criança desenvolve muito mais. A criança se sente segura, acolhida, amada. O respeito, ela sabe que ela é respeitada. Sabe, com as diferenças dela. Entendi. E quais são os sinais precoces que os pais podem observar nos seus filhos e ir atrás de ajuda? Primeiro que melhor ir com um sinal errado, né? E falar, não, seu filho não tem, a gente já... Do que não ir, né? Sim, então, com certeza. Melhor ir. Primeira coisa que eu falo, quando você está amamentando, a criança faz contato visual. O autista não, tá? Mas isso não é regra geral, tá? Entendi. Tudo que eu vou falar aqui não é regra geral. Entendi. Cada um é de um jeito. Esse é o primeiro. Você compra um carrinho, vamos colocar assim, o menino, ele não vai andar assim com o carrinho, ele vai pegar o carrinho, ou ele vai desmontar todinho para ver como é que funciona, ou ele vai rodar. Entendeu? Esses são os primeiros, assim, a dificuldade. Você chama, Maraca, e ele tá lá, no mundo dele. Ele não vai te olhar. O Davi, ele fazia contato visual. E até 1 ano e 6 meses ele fez tudo, né? E aí, depois de 1 ano e 6 meses, a gente começou a chamá-lo. E assim, era em vão. Não respondia. Começou a fazer estereotipias, né? Como os flaps. Fazia assim na frente da televisão sem parar. Pulava muito. Andava nas pontas dos pés. E ventilador, nossa, se ligasse... Acabou a criança. Ficava lá o tempo todo que o ventilador estava rodando, olhando para o ventilador. Larissa, nessa sua vivência como mãe e estando junto com o Davi, teve alguma coisa que já te incomodou? Alguma postura das pessoas que já te incomodou? Que você falou assim, cara, se eu pudesse eu dava um soco agora? Alguma coisa assim?
Diariamente. Diariamente. Tem algumas que você já superou, você fala, já tá... Assim, hoje eu tento olhar pelo lado inclusivo da outra parte também, né? Que eu falo, se a gente busca inclusão para o nosso filho, a gente também não pode julgar a falta de informação. Mas, assim, filas, já passei por situações, né? Bem chatas, mas já vi que também era falta de informação da pessoa, e aí eu procurei orientá-la e tudo bem. Parques de diversão, os funcionários muito bem treinados, mas o público não, por incrível que pareça, né? Então, assim, shoppings, já tive muito problema, mas eu sempre procuro fazer o papel que a gente está buscando aqui, de conscientizar, de dar informação. Eu te conheço e eu vejo você como uma mulher muito educada e inteligente, assim, obrigada. Que sabe lidar com essa situação e hoje até tem empatia para entender, né, as pessoas mais ignorantes, assim, que já fizeram. Então isso deve ser... Doutora Ana, você já ouviu muito relato de absurdos, assim? Já. Tem algum sim. Que vale a pena a gente lembrar aqui? Uma mãe entrou na sorveteria para comprar uma coisa em específico, lembrando que eu cuido do pessoal, né, das escolas públicas. Ela tinha só aquele dinheiro. Então, ela foi e comprou. E o menino queria sabe aquelas bolinhas que fica na máquina? Ela não tinha. Ela pegou e falou, não, vamos. E claro que a criança deu trabalho. Enfim, juntou umas 5 pessoas para criticar ela, sabe? Olha o que você está fazendo com a criança, ele só quer isso, não, gente, ele é autista, ele não aceita ser contrariado, é só você falar com jeito, não adianta, ela tinha que pegar ele no colo e tirar ele dali, entendeu? E as pessoas não entendem que às vezes é necessário, você está judiando, não, por falta de conhecimento. E a terapia para essas crianças, ela difere porque assim, o autismo parece ser algo tão complexo, né? Dentro disso que a gente falou, de um autista poder usar, nem intencionalmente, mas usando isso para se tornar um gênio ou alguma coisa que ajude ele a assimilar. Então, isso tudo faz com que cada um dessas pessoas sejam tratadas de forma extremamente individual, ou você pode separar isso em grupos e tratar igualmente um grupo coletivo, assim? Normalmente não. Cada caso é um caso. Eu falo que não é receita de bolo. Cada um é cada um vai responder de um jeito, e eu posso te garantir que não é toda vez que vai lá que você consegue continuar a terapia, não, porque tem dia que eles não querem nada e não adianta forçar, não é? Tem dia que nada vai funcionar. Por exemplo, hoje mesmo foi um dia que na escola não foi legal. Ontem foi maravilhoso. Ontem, inclusive, pegou o lanche do amigo, trocou, teve essa troca, brincou, participou de rodas ali. Hoje já chorou a todo momento. Entendeu? E estava na mesma sala, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, mas hoje era um dia que não estava legal. Só que eu acho assim, eles têm uma sensibilidade um pouco maior. Então, coisas que acontecem, que às vezes nós não percebemos, eles percebem. Então, isso já deixa eles um pouco desconfortável e aí muda tudo. Talvez um movimento mais da sala, né? Isso, sabe? Outra coisa que eu falo muito, não precisa gritar. Não precisa gritar. Todo mundo ouve, dá tudo bem. Falo muito para as professoras, é melhor você chegar perto e falar assim, o que está acontecendo? Do que você gritar, fulano, para de... Sabe? Para o autista, isso é assim um divisor de águas. O grito, né? Pelo menos para o Davi, que é sensorial, ele se desregula muito com grito e choro. Criança chorando do lado, pode ter certeza que ele vai chorar e entrar em crise também. E às vezes a gente vai falar, mas não aconteceu nada diferente. Aconteceu. E o autismo, ele pode ser detectado, eu não digo nem detectado, a pessoa ela pode ter tido uma infância, uma adolescência, o autismo
ter desencadeado depois dessa fase ou não? Se ela for, é antes não, que vai... sempre na primeira infância. Então, pode ser até que você acontece, não note. É que nem o Davi, até os 2, acontece até os 3 da criança ir desenvolver tranquilo. Depois, ali nos 3, ele dá uma... a gente fala assim, que ele desce um degrauzinho, sabe? Aí ele volta de novo. Mas no adulto... Não, você percebe. Porque então, você não vira autista, você nasce autista. Visitando a PAI, visitando a AMA, conheci já alguns... A gente ainda trata até por uma criança autista, porque quando chegou lá era uma criança, hoje é um adulto. Apesar de ter uma vida dentro da possibilidade da família, com a atenção de todos, né, ele não consegue ter uma vida normal, porque ele ainda precisa daquele apoio, ele não consegue, por exemplo, ter um foco para poder trabalhar, mas você nota que eles estão, pelo menos os que eu conheci na PAI, por exemplo, estão felizes com as atividades que desempenham, e isso faz com que as famílias também estejam bem. Existe um reflexo muito grande entre o sentimento do autista com o sentimento da família dele? Claro. Quando você tá bem, seu filho sente, e vice-versa. Então, se eu tenho um apoio, como ela falou, ela tem o apoio dos pais dela. Então, beleza, o que vier, nós vamos encarar nós 3 juntos. Será que se ela fosse sozinha, seria assim? Será que não ia ter dias que ela ia sentar na cama, não que isso não tenha acontecido, mas chorar e dizer assim, e agora? Eu não sei lidar com isso. Justamente, até o fato de poder, às vezes, fazer essa transição que eu fiz da minha vida profissional, né, que não foi fácil, porque a gente deixa ali algumas coisas, né, para poder fazer outras. Lógico que um filho é prioridade na vida de uma mãe, né, mas se não houvesse esse apoio, eu sou mãe solo. E aí, eu teria que trabalhar muito mais, às vezes, para poder, né, tá ali... Ele ia sentir muito mais, porque ele não ia ter a presença, colocar ele não ia ter uma esse pessoa para suporte. poder cuidá-lo e tudo mais. Então, assim, é muito difícil, né? É uma engrenagem. Entendi. Doutora Ana, você já trabalhou na AMA aqui em Ribeirão? Não, em Itaquaritinga. Trabalhei com o pessoal de Itaquaritinga, fizemos bastante coisa legal, inclusive fizemos as carteirinhas para quem ainda não, para quem está em investigação, para quem ainda não tem o diagnóstico fechado, né? Mas precisa. Eu entendo isso. A minha filha mais velha, isso não é tabu em casa, a Duda, minha filha mais velha, ela foi diagnosticada com borderline, mas o diagnóstico só veio depois dos 18 anos. Antes não dava. Só que a gente já sabia que era. O médico falou, olha, a gente vai tratar. E graças a Deus que ele tomou essa decisão, porque senão ia demorar muito para iniciar o tratamento, né? Hoje ela tem uma vida tranquila, normal. Normal, assim, ela está sempre alerta, né? Ela tem que estar sempre... Porque... o borderline, o nome, né, no limite, já é muito autoexplicativo. Ela está sempre numa linha muito tênue. Mas eu considero que ela conseguiu se autoconhecer, né? Teve um autoconhecimento e isso tem ajudado muito ela no dia a dia. Filha, não fica brava com o pai. Quem conhece ela sabe que ela é brava, que ela é meio... Mas, ao mesmo tempo, ela... vive com esse conflito que às vezes naquele momento não, mas depois machuca muito ela. Ela fica muito arrependida de algumas coisas, né? Que às vezes ela fala, ela é extremamente sincera, né? Assim, até demais. Eu e a Patrícia, a gente fala, filha, não precisa... minha irmã tá de namorado novo, aí ela olhou pro namorado... Andréia é minha irmã, então já vou pedir desculpa também. E o Zé, que é o namorado, que é um cara, gente boa demais, assim. Então, por isso que eu tô até contando essa história. Mas a Duda, ela é extremamente autêntica, assim. Ela pensa uma coisa, ela fala. Minha mãe é um pouco assim também, né? Então, e a Duda chegou pro Zé e falou, nossa, você parece muito aquele personagem. Eu falei, meu Deus, o que ela vai falar? Aí ela falou, Megamente. Eu falei, meu Deus,
E ele começou a rir, ele levou na brincadeira, mas eu fico muito assustado. Às vezes a gente vê, a gente tá no... o Thiaguinho já foi vítima da minha filha. Do Thiaguinho eu não vou contar a história aqui, não, mas depois, fora do ar, a gente pode contar. Mas o Thiaguinho, que é produtor aqui, a Duda, ela não tem filtro nenhum. Mas, como eu disse, para mim, eu considero ela uma vencedora. Acho que ela está cada vez mais forte, indo melhor. Tudo que ela pega para fazer, ela tem um foco muito grande. Mas e com o autista? O autista é como vocês disseram também. Ele não vai... Se eu perguntar, você gostou da água? Ele vai me responder, gostei ou não gostei. Não vai fazer muito rodeio. Não, eu falo que ele não tem aquela hipocrisia que a gente tem. Nossa, que saudade que eu tava de você. Quanto tempo que eu... Não tem. Oi. Pronto. O Davi, ele ainda não é verbal, né? Mas, assim... O Davi, ele expressa através de movimentos, de sorrisos, né? Então, pessoas que convivem, assim, com a gente, né? Que nem padrinhos, que estão sempre muito presentes, que também nos apoiam, vovó, tios, é aquele, né, sorriso. Uhum. Se chega uma visita que ele não é habituado, ele não é aquela criança que dá um sorriso para qualquer pessoa. Uhum. Então, às vezes, a pessoa faz aquela, oi, não sei o que, com o nenê, né, achando. Ele simplesmente se abstém. Mas é o jeito dele. Ele, através dessas expressões e sentimentos, ele se comunica. Mas eu acho que com o tempo, aí aquela pessoa cumprimentou ele uma, duas, na terceira aí, já sim, rola já às vezes tem a conexão, sim. Mas assim, eles são muito expressivos, né? Eles são verdadeiros. Pode passar 1000 anos. Ou ele gosta ou ele não gosta, ou se você é neutro para ele, vai continuar sendo neutro e tá tudo bem. E agora eu vou voltar lá no início do programa. Doutora Ana Paula, quando você falou que morou no Japão, é lógico, naquela época você ainda não era especialista na área, você estava estudando, pensava em estudar algumas coisas e tal, mas lá você já começava a perceber como é isso, como eles são tratados lá, porque o Japão é uma sociedade extremamente progressista, né, do ponto de vista de tecnologia, é que o Japão também ele é um país que tem muitas diferenças culturais dentro do Japão mesmo, né? Uhum. Eu acho que lá dentro você vê essas diferenças, algumas coisas muito modernas, outras mais tradicionais e tal. Mas como eles lidam com o problema lá? É assim, no Japão tem algumas regras, né? Por um exemplo, na escola, ninguém come nada diferente, é tudo a mesma coisa. Então, essas coisas vão facilitando a inclusão, tá? É claro que tem os níveis mais altos, que tem... o governo disponibiliza uns centros terapêuticos, que aí é para todo mundo, tal. Então, a criança vai, depois que vai para a escola. Mas tem coisas, assim, que são padrão lá. Eu falo que com a rotina, o autista, ele funciona muito bem. E isso lá tem demais. A sociedade respeita demais. Se nós estivermos aqui, ela chegar com o Davi e o Davi desregular, ninguém vai olhar, nós vamos continuar aqui, ó. O que nós estamos fazendo, o que ele está fazendo aqui, tá tudo bem. Então, isso ajuda muito, né? Porque é ruim, não só para a criança, quanto para a mãe. Ai, faz isso. Ai, faz aquilo. Não, isso não dá para ele. Então, não, gente, não se mete. Deixa ali que vai dar certo. Então, isso eles têm de bom. Tá? Isso eles têm de bom. Bom, o programa hoje está sendo especial e eu cometi um grande erro com vocês. Eu peço uma coisa para todo mundo que vem aqui. Você sabe disso, Larissa? Não sei. Eu peço uma coisa para todo mundo que vem aqui, eu não pedi para vocês. Então, o tempo de vocês para me contar isso vai ser menor. Então, já vou falar dos meus parceiros, aí vocês já vão pensando. Mas eu esqueci de falar no começo do programa que eu peço para todo mundo me contar um segredo aqui hoje. Pode ser um segredo pessoal, pode ser um segredo... Eu aceito como segredo algo que não foi contado para ninguém, um lançamento de uma ideia, de um projeto, algo que você vai fazer que você ainda não abriu
para ninguém, eu aceito como um segredo. Mas se quiser contar um segredo, melhor ainda. Mas se eu contar o segredo, eu posso... Como é que eu bloqueio algumas pessoas? 2 pessoas têm que ser bloqueadas. Tem um segredo. A gente não deixa elas assistirem, tá? Pode ser um segredo sonho? Pode ser. Vocês se conheciam antes do programa? Não, nossa, é que vocês parece que fluiu tão bem aqui. Muitas respostas. Muitas respostas foram compartilhadas, porque se vocês se conhecessem e uma tivesse um segredo da outra, eu ia adorar também aqui. Eu ia adorar, Tônia, ouvir uma contando o segredo da outra aqui. Não, mas brincadeiras à parte, eu vou dar um tempinho para vocês que a gente já volta já. Antes eu vou falar dos meus parceiros, tá bom? Mais uma vez agradecer o açaí do Já, eu já comi todo o meu. Vou aproveitar para comer. Dininho, por favor, aproveitem, comam. Esse é o Dininho, mas o açaí do Já tá lá no Ribeirão Shopping todos os dias para você. E olha, mais uma vez eu vou dizer para você que tá de dieta, você que tem intolerância à lactose, você que gosta de produtos saudáveis, o açaí do Já tem todas as opções para você, tá? E o que mais você vai adorar? Você chega lá, tem uma torneirona, você mesmo, você tem o poder de falar, eu quero isso, vai naquele, volta nesse. Então é muito legal e eu quero que você conheça. Entra na rede social do Açaí do Já, entra no Instagram, tá aí na tela para você. Já Ribeirão Shopping, a unidade do Ribeirão Shopping. Conheça o açaí do Já, tá? Minas Frios com a gente aqui, sempre, nosso programa sempre recheado aqui com o presente do Minas Frios, que é uma tábua para a gente ir saboreando aqui. E hoje eu vou contar uma coisa, as meninas não comeram, eu não comi ainda. A hora que terminar a gente vai destruir, tá? Porque o papo tava tão bom, mas o Minas Frios é sempre carinhoso. Mas você já foi no Minas Frios? Eu sou cliente deles. É bom, não é, cara? Assídua. Não é bom aquilo? É maravilhoso. Você entra lá, parece que tá entrando num paraíso, assim. Já foi lá? Já. Conhece também? Eu pensei que você tava mais lá pra Taquaritinga e tal. Não, agora eu tô em Ribeirão. Então, muito bom, né? Bom. Há todos os tipos de queijo, mas com uma qualidade muito alta, porque eles buscam na fonte, tem o que há de melhor. E mais do que isso, um preço super justo, um preço muito bom e uma variedade que encanta também. Então, se você vai para lá para comprar queijo, esquece, você vai sair de lá com queijo, você vai sair de lá com cereais, você vai sair de lá com embutidos, você vai sair de lá com a mistura da semana, com massas e muitas outras coisas, porque o Minas Frios é assim, eu adoro. Fica pertinho da Câmara Municipal. Se você quiser saber mais o horário de funcionamento, entra na rede social também, @MinasFriosRP. Quero agradecer também esses caras aqui. Hoje, com as meninas, hoje a gente abriu uma exceção e não tomamos a cerveja, o chopp, claro. Vocês gostam de chopp? Eu gosto. A Larissa não bebe. Eu não tô. Desculpa, a Ana não bebe. A Larissa gosta. Então você vai levar um para beber, tá? Obrigada. É o seguinte, o chopp claro é o chopp de Ribeirão. Os caras têm orgulho disso aqui, ó. Eles colocam aqui o chopp de Ribeirão, porque é um chopp fabricado em Ribeirão Preto. E no próximo programa, nós vamos falar sobre cerveja mais uma vez. E quem vai estar aqui é o mestre cervejeiro, sócio, diretor da Claro, e vai falar o segredo desse chopp, porque que ele é tão gostoso. Você encontra o Chopp Claro lá na Beer Shop Express. O telefone tá aí na tela também. Meu amigo Calil tá lá pronto para te atender. Você pode levar o Chopp Claro no growler, igual esse aqui. Eu gosto do growler, porque às vezes no final de semana eu tô sozinho, quero tomar só um pouquinho, né, e tal. Mas se eu vou receber amigos em casa, uma festa com a família, você pode pedir aí o barril. Tem de 30 e de 50 litros, mas o Calil já me contou um segredo que ele tem barril de 10 e de 20 lá também, tá? Então você pode escolher o tanto de chopp que você quer levar para o final de semana. O Calil tem algumas chopeiras, às vezes ele não tem a chopeira lá porque vende demais, mas na maioria das vezes tem um número bom de chopeira lá que você pode levar também, mas hoje em dia, aliás, no próximo programa, na semana que vem, nós vamos falar sobre isso, que muita gente já tem a chopeira em casa, até vale a pena, viu, instalar uma chopeira em casa para tomar um chopp sempre fresquinho, e o Claro é o chopp que a gente indica. Lá no Beer Shop Express é o melhor lugar para você
comprar o seu Claro. Quero agradecer também os nossos parceiros de divulgação. Se você já passou por alguma avenida em Ribeirão, você já viu o Papo com Maraca lá nos outdoors, né? Então a gente tem uma parceria com o pessoal também dos outdoors. Então eu quero agradecer. Você pode anunciar a sua empresa, anunciar o seu negócio, o seu produto, hoje na mídia eletrônica. Isso é muito legal. Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, uma empresa que serve almoço e jantar. Na mesma mídia eletrônica, o anúncio na parte da manhã pode convidar as pessoas para almoçar no restaurante. E na parte da tarde já convidar para o jantar daquele dia. Então é muito legal. Você pode mudar o seu anúncio conforme a sua necessidade. O anúncio eletrônico, além de ser muito bonito, é muito legal e te traz todas essas praticidades. Então muito obrigado a Vivace, a Inmídia, muito obrigado a Painil e também a EdLed, que são os nossos parceiros. Estão aqui na tela. Muito obrigado. Valeu! E claro, eu não posso deixar de agradecer a Harmônica Produtora, os caras que fazem essa mágica toda acontecer, sem dúvida nenhuma, estúdio mais bonito de Ribeirão Preto, e não é só para podcast. Você pode vir aqui gravar sua videoaula, você pode vir aqui gravar palestras online, fazer programas, até programa de auditório tem como você fazer aqui na Harmônica Produtora. Os caras fazem mágica aqui dentro. Ah, mas você não quer fazer aqui dentro? Você quer levar as imagens da sua atividade, do seu compromisso para o Brasil inteiro? Eles vão lá, eles fazem captação de áudio e vídeo e você vai ver que não tem ninguém melhor. A Harmônica Produtora também está no Instagram e lá tem um garoto propaganda muito melhor que eu. Thiago Rodrigues está lá com o seu olhar provocante, mostrando tudo que a Harmônica Produtora tem para te oferecer. Beleza? Fechado, meninas? Fechado. Deu tempo de pensarem? Ah, lá, ele já olhou. Deu tempo. Mas antes, vou fazer igual o João Kleber, né? Eu gosto de dar uma de João Kleber aqui, mas antes de contarem o segredo, eu quero agradecer muito vocês pelo papo. Nós que agradecemos. Larissa, não falamos muito do nosso cordão de girassol, mas Sim. A gente vai falar ainda muitas vezes. Mostra o seu cordãozinho. Esse tá aqui aí, meu, né? Esse já é diferenciado, tem né? Tem os dois, né? Esse aqui tem os girassóis, né? Que é as deficiências ocultas, mas aqui desse lado já tem o autismo, né? Que é o quebra-cabeça. Que é o quebra-cabeça, que eu ganhei da minha grande amiga e parceira Tônia, né? Representante ali da Onda Autismo. E lá a gente distribuiu os de girassol, mas que a gente pode falar numa outra oportunidade também, né? Tá, e eu acho que esse cordão, esse colar, ele tem mais do que chamar a atenção das pessoas para uma deficiência oculta, ele tem um simbologismo de trazer à tona a necessidade de discussão da questão, Sim. né? Então, principalmente com o que diz respeito ao autismo, que é algo que a gente precisa de ter um olhar especial, o cordão de girassol ajuda demais. Você gosta da ideia, doutora Ana, do cordão de girassol? Eu acho fundamental. Porque é difícil, né? Você vê... E é complicado para a mãe ficar explicando. Ele tá fazendo isso. Exato. Não, ali tá o cordãozinho, a pessoa já sabe, né? Então, é muito importante. Antes de ser uma lei nacional, nós tivemos na verdade, uma mãe nos procurou, né? Então, quer dizer, nasceu... o que a gente está falando, o seu envolvimento por conta do Davi, envolvimento de outras mães por conta dos seus filhos. Uma mãe nos procurou, começamos a estudar o assunto, fomos até alguns profissionais. A AMA aqui de Ribeirão Preto nos ajudou muito, muito nessa discussão, porque num primeiro momento a gente começou a entrar, a pesquisar, e nós vimos que era uma minoria, mas algumas pessoas falaram, eu não quero... estigmatizar, não quero usar porque vai trazer... Não, a maioria das pessoas entendem que é um sinal, um ato de respeito, né? E aí a gente, muito antes de ser uma lei nacional, hoje uma lei nacional sancionada, acho que pelo vice-presidente da República, mas muito antes disso a gente conseguiu aprovar essa lei em Ribeirão Preto. Então, Ribeirão Preto foi pioneira, né? Serviu de referência e foi bom para a gente começar a discutir o assunto. A gente também entendeu que é importante criar uma outra lei para que a gente possa sensibilizar as pessoas da importância da utilização e do respeito a quem utiliza o cordão de girassol. Então é algo que te agrada e é importante nessa. Eu acho fundamental. Muito bem. Meninas, então chegou a hora de revelarem o segredo. Quem quer começar me contando? Eu posso Você pode começar, Larissa?
Eu tenho um segredo, que agora vai deixar de ser segredo, né, Maraca? Muito bem. Quem sabe, deixando de ser segredo, vai vir ajuda. Então, aí você não tem que correr sozinho, né? É um sonho, na verdade, né? De criar um local para que a gente possa dar um tratamento voluntário para essas crianças que não têm condição de estar fazendo as terapias aí no convênio ou no particular, né? Para que a gente possa dar uma qualidade de vida melhor tanto para essas crianças e também trazer apoio psicológico para as pessoas que cuidam das pessoas com deficiência, né? Não estou falando só de autismo, né? Atender todo mundo. Às vezes eu falo criança porque eu tenho uma criança, mas adolescente, adulto, e ser um local mesmo voluntário, que as pessoas trabalhem para ajudar as outras pessoas, né? E isso é muito gratificante. Se um dia eu conseguir esse segredo, eu volto aqui para contar. Eu tenho certeza que você vai conseguir, então você já vai voltar. Doutora Ana Paula Kobayashi, muito obrigado, doutora Ana. O meu segredo a gente precisa deixar em segredo, vocês não contam para ninguém, então, por favor. Não, só entre nós, né? O que me fez entrar nesse universo, a diferença que é o suporte de casa. Dentro da minha, não é autismo, tá? Mas dentro da minha casa, eu tenho uma pessoa, minha mãe, que tem uma deficiência. E eu tive meu filho com uma deficiência física, os dois são físicos, tá? A minha mãe, tudo no mundo é por conta daquilo. Gente, se ela vê isso, eu tô deserdada. Tudo no mundo é por conta daquilo. Ele não me olhou. Ele me ignorou. É porque eu tenho lábio leporino. É por isso. O meu filho tem um encurtamento do membro inferior esquerdo. Ele leva isso de uma maneira tão tranquila. Leve. Ele faz gozação dele mesmo. Ele brinca porque o pé é bem diferente, né? Ele brinca, ele zoa. E esses dias estava dentro do trabalho dele, dentro da barbearia, tinha um rapaz que zoou meu filho pelo pé. Minha mãe estava dentro. Vocês não sabem o estrago que isso fez. Então, assim, o que me fez ir para esse mundo autista é ver que se você mudar o jeito de olhar, as coisas têm outro rumo. Entendi. Eu entendi. Mas você vê, né? A percepção da sua mãe, que é extremamente aceitável ela ter as atitudes dela, mais conservadora, ficar mais chateada com tudo isso e tal, ela tá certa. Mas, por outro lado, você tem o seu filho levando de forma mais leve, o que deve deixar ele numa situação mais tranquila também. Não vou dizer que o tempo inteiro foi assim. Mas quando a minha mãe, lá, 70 anos atrás, né, queria fazer uma faculdade, não, você tem que fazer em Ribeirão. Não que a minha avó tenha discriminado, mas era uma maneira dela proteger. Não, ela tem que ficar perto, ela tem que ficar aqui, porque os outros vão... O maior medo é o que os outros vão fazer com seu filho. Sim. Não é? E você não tá ali para defender, sabe? Esse é o maior medo do futuro, eu falo. Entendeu? Não é sobre o desenvolvimento. Não é. Então, não é um preconceito da minha avó, era uma proteção. Só que talvez da maneira com que ela colocava, porque não tinha conhecimento, minha mãe achava que era diferente. Agora, o meu não, andava de skate, anda de tudo. Ele é de Ribeirão? É. E ele tem a barbearia aqui? Tem. Que legal. Ali na Vila Tibério. Vamos fazer propaganda já, como que chama lá? Os Magnatas. Os Magnatas. Isso, barbearia Os Magnatas. Legal. Vou trazer ele aqui um dia, nós vamos falar de barbearia, vamos falar de... Eu gosto muito do tempo, porque hoje você vê como as coisas mudam, né? A gente estava falando de como era a escola nos anos 80, 90, e era até cruel, né? Agora, o homem se cuida mais hoje, né? Antigamente a gente não tinha esse tanto de barbearia. E barbearia era sinônimo de cabeleireiro que não era tão bom assim. Hoje não, barbearia, o pessoal quer fazer a barba, o cabelo, deixar tudo e show de bola. Virou um happy hour, né? Que nem lá tem mesa de sinuca, toma cerveja, vai e fica lá, vira né? um point. Exatamente. Obrigado, doutora Ana. Obrigada a você. Larissa, você volta então, né? Se precisar. Nós vamos trazer a Tônia aqui, será que ela vem? Acho que ela vem, hein? Então, será? Então tá bom. A Tônia tem bastante conhecimento aí, já total, né?
infantil, adolescente e adulto. Legal. Esse papo vai ser bom. Muito bom, muito obrigado. Obrigado a todos do Rotary Nova Aliança também, do Rotary Kids. Obrigada, Maraca. Você sabe que você é super bem-vindo lá. Valeu. Olha só, a gente termina por aqui esse papo com o Maraca. Eu tô muito feliz com esse papo de hoje. Foi muito esclarecedor, mas a gente ainda tem muito o que falar e nós não vamos deixar de falar nunca. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez aos técnicos, à direção aqui dos estúdios da Harmônica Produtora. Nós somos muito bem recebidos sempre aqui na Harmônica Produtora. E diretamente do Fiusa Center, a gente termina mais um Papo com Maraca. Voltamos semana que vem. Tchau!